Eu quero convidar então o bispo que vem aqui. Eu quero te agradecer. Muito bem-vindo. E esse púlpito é seu agora. E expõe a palavra do Senhor. Obrigado. Muito obrigado, pastora Sheila, a todos, pastor, todos os pastores, a todos os obreiros. Eu estou com a minha esposa Patrícia, minha filha Ana. Nós estamos tão humildes por mais uma vez estar entre os senhores e as senhoras. Estamos tão honrados. Muito obrigado por nos receber aqui. Permita eu fazer uma oração. Amado Senhor, nos arrependemos profundamente de todos os nossos pecados. Estamos diante da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Estamos justos para nos apresentarmos a Ti. Senhor, tocar nestes elementos. Ah, Senhor, por isso nos humilhamos agora, rasgamos o nosso coração malvado, coração sujo, imundo, imoral. Oh, como temos pecado contra Ti, pecados contra a Tua glória, pecados conscientes, pecados inconscientes. Mas sabemos, Senhor, que temos ferido o Senhor tantas vezes. Senhor, por favor, coloque em nós temor pelo pecado, nojo do pecado, pavor do pecado. Nos arrependemos nesta manhã, Senhor, porque reconhecemos que não merecemos nada. O Senhor teria todo o direito de nos matar e nos jogar no inferno por tudo o que temos feito contra Ti nos dias de nossa peregrinação. Mas aí a graça, Senhor, que nos alcançou. O Senhor tem insistido conosco, o Senhor não tem nos abandonado. O Senhor é um Deus tão amoroso, por isso, Senhor, nesta manhã, trazemos os nossos arrependimentos e imploramos o sangue de Jesus, o eterno sangue que limpa, o sangue que nos justifica, nos santifica, o sangue que fez a propiciação pelos nossos pecados. Obrigado, porque nessa manhã Te tomamos como Cordeiro de Deus, Te tomamos como oferta pelos nossos pecados, Te tomamos como oferta pelas nossas transgressões. Oculta-nos desse sangue, oculta-nos desse sangue, limpa as nossas vestimentas, Senhor. Permita-nos entrar em Cristo por este sangue. Permita-nos habitar em Cristo por esse sangue. Permita-nos permanecer em Cristo por esse sangue. Nesta manhã nós denunciamos o Teu inimigo. Senhor, aquele que tem nos acusado dia e noite, nós o denunciamos para Ti. Usa o Teu corpo purificado, que é a Tua igreja restaurada, a Tua igreja reconciliada, para esmagá-lo, para detê-lo, para destruí-lo. Senhor, alegramos o nosso coração, porque a Tua palavra diz que ele vai ser lançado no abismo, e depois ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Libera a Tua igreja para caminhar em santidade e justiça, para a glória de Deus e para a vergonha de Satanás. No nome de Jesus, amém. Por favor, sentem no nome de Jesus. Eu gostaria nessa manhã de mais uma vez expressar a minha gratidão ao Senhor por esta oportunidade. Diante dessa mesa, há dois elementos: o pão e o vinho. Se você está andando na rua e vê uma pessoa caída, e você vê do lado dela uma poça de sangue, e ela está caída, imóvel,
está quieta e aquela quantidade de sangue do lado, o que você vai pensar? Que aquela pessoa, ela morreu, porque o sangue saiu, está fora do corpo. Era apenas um corpo, e dentro do corpo estava o sangue, mas agora eles estão separados. O sangue está separado do corpo. O Senhor disse: fazer isto em memória. Quando você vem a uma reunião como essa, qual é a primeira visão que você precisa ter? Você tem o sangue, está separado do corpo. São dois elementos separados. Fazer isso em memória. O Senhor quer que quando você entre aqui, você precisa se lembrar que alguém morreu por sua causa. Alguém morreu. E enquanto nós adorávamos aquele hino, Jerusalém, eu fui tão tocado. E todos nós aqui viajamos. E quando nós vamos viajar, nós precisamos, nos dias que antecedem a nossa viagem, fazer um checklist. Aqueles que vão checando, o celular está aqui, o carregador está aqui, alguns o comprimido, né? Depende da idade. Está tudo, 1, 2, 3, você vai fazendo. E se você fizer isso, ainda assim, quando chega lá, você se lembra que ficou mais alguma coisa para trás. E nesse hino foi falado da Nova Jerusalém. Nós vamos morar ali. Então o tema da minha mensagem de hoje é o checklist para a Nova Jerusalém. Eu vou apertar aqui, você está preparado? É um checklist. Eu estou para falar para os que vão morar na Nova Jerusalém. E eu quero te lembrar para você não esquecer nada. Amada pastora Shirley, eu espero que eles não deixem de dar glórias a Deus aqui, em nome de Jesus. Vamos começar com o Apocalipse. A minha Bíblia está bem batida, irmãos, graças ao Senhor, viu? Apocalipse capítulo 19. Eu vou procurar ser muito rápido. O Senhor me ajude. Já oramos, já adoramos, o nosso espírito está exercitado. Eu sinto que o Senhor tem caminho. Vocês podem ficar sentados, porque nós vamos ler vários versículos. Permaneça com o seu espírito exercitado, em profundo temor diante do Senhor. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando a palavra está fluindo, o Espírito Santo está trabalhando. Senhor, realmente eu sou essa pessoa. Apocalipse 19, o versículo 6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluias. Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Falem comigo, Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegados as bodas do Cordeiro. Fale comigo, são chegadas as bodas do Cordeiro. Cuja esposa a si mesmo já se ataviou. 8, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui nós temos uma visão celestial. Ela conseguiu entrar. Ela conseguiu penetrar a eternidade. Ela está dentro da segurança do céu, a noiva. Mas a pergunta é, eles precisaram fazer um checklist, porque os vencedores do Velho Testamento, eles enfrentaram muitas condições difíceis.
Nós sabemos que no Novo Testamento, para você ser um vencedor, na época da igreja primitiva, pastora Shirley, muitos eram torturados, queimados. Muitos se tornavam tochas para acender as ruas de Roma. Quanto sofrimento! Mas muitos não negavam o Senhor. Havia um grau de sofrimento. Mas agora, na geração da qual fazemos parte, que é a geração do arrebatamento, nós temos que admitir que as trevas têm vindo velozmente contra nós. Nós temos que admitir. Por outro lado, o Senhor, Ele não ficou para trás. O Senhor também, hoje, o seu Espírito está 7 vezes intensificado para nos salvar. O Senhor, Ele está lutando pela nossa alma. Você precisa estar claro, o Senhor está lutando para salvá-lo dessa geração perversa, dessa geração pervertida, e colocá-lo dentro da nova Jerusalém. Mas existe a parte que o Senhor pode fazer, e existe a parte que nós temos que fazer. Por um lado, nós vimos que Jesus, Ele tomou a cruz. Mas por outro, agora, Ele está dizendo: se você quer me seguir, é você que tem que tomar a cruz. Você compreende? Eu não posso ficar só na obra dele. Há algo que eu também tenho que fazer. E a cruz não é para me fazer eu sentir dor. A cruz é para eliminar com uma criação que incomoda a Deus, que está em mim, uma descendência adâmica, malvada, suja, pecaminosa, adúltera, cobiçosa. Essa velha criação, ela não serve para o céu, ela não serve para Deus. Ela foi condenada. Quando Adão caiu, ele foi condenado à morte. Deus não quer essa velha criação. Por isso Ele quer pegar essa velha criação que está em mim e você e fazer passar pela cruz. Depois da cruz nós temos a ressurreição, a nova criação. É essa nova criação que é conforme Deus. Mas hoje, no checklist para a Nova Jerusalém, nós precisamos ver algumas coisas. Eu creio que com essa introdução nós já podemos começar. Cristo Jesus merece uma noiva santa e justa por toda a eternidade. Ele merece. Quantos creem que Ele merece aqui? Ele foi o Cordeiro de Deus perfeito. Ele fez sozinho propiciação pelos nossos pecados. O que pode nos tirar de Apocalipse 19, o versículo 6 e o 7? O que pode nos afastar, sermos trancados para fora? O que pode nos fazer perder a era da graça, esse último hino que adoramos? Porque a era da graça, ela tem um começo na ressurreição e ela se manifesta em Atos 2. E ela vai ter um fim quando o Espírito Santo tirar a igreja. Terminou. Tudo que foi conquistado na cruz só vai servir para o céu. Na terra, os que perderam o arrebatamento serão trancados aqui, serão deixados. Acabou a era da graça. Nós temos agora um período nas mãos do anticristo. Amados, em Apocalipse 3:20, não precisem abrir, o Senhor fala para a igreja em Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Veja o desespero de um Deus para nos salvar, a maneira com que Ele se relaciona. Ele não precisava se humilhar para entrar, mas a condição pecaminosa, o amor pelo mundo, o colocou para fora
do coração dos cristãos, porque a Bíblia não foi escrita para os ímpios, é para nós aqui, não é verdade? Ele está lutando, por favor me deixe entrar, mas a condição pecaminosa o impede. Em Mateus capítulo 7, ele fala: eu sou a porta. Mas não é qualquer porta, ele fala, preste atenção, porque é uma porta estreita. O evangelho eterno, o evangelho do reino, ele é uma porta estreita, porque ele exige a morte daqueles que querem entrar no reino. A velha criação, ela não tem parte no reino de Deus, ela precisa passar pela cruz. Mas quando chegamos, por exemplo, em Gênesis capítulo 7, um dia Deus falou: Noé, entra. Os animais entram, e Deus fechou a porta. Olhem, hoje há pessoas orando por você, hoje há pessoas que choram por você, hoje há pessoas que te convidam para você vir no culto, para você jejuar, para você orar. Mas quando o arrebatamento acontecer, se você falhar, você vai descobrir que Deus se tornou o teu inimigo. Quando ele fechou a porta da arca, ele se tornou o inimigo para todos os que ficaram. Hoje ele é bom todo tempo, ele é maravilhoso, mas você vai descobrir, porque quando a era da graça termina, a Bíblia fala que agora você vai beber o mesmo cálice que Jesus bebeu. Vai ser uma ira líquida, derramada, e o que é mais duro, em Apocalipse 3:5, o nome daqueles que perderam o arrebatamento serão apagados do livro da vida, porque quando a era da graça termina o arrependimento, acabou. Agora em Apocalipse disse que eles são considerados gentios, o tempo da igreja acabou. Não pense que nós entramos, irmãos, nas 70 semanas porque somos bons. As 70 semanas é para os judeus. Deus disse para Daniel, na boca daquele anjo: Daniel, 70 semanas estão destinadas para o teu povo. Naquela época não havia igreja, amados. Foi destinado para os judeus, mas quando chega nas 69 semanas, no momento que se cumpre a crucificação, o Senhor dá um stop. Romanos 11:25, você pode ler, leia Romanos 11:25. Você vai ver que nesse versículo, Deus dá um stop, porque Ele prometeu para Abraão, que seriam benditas nele, por meio do Messias, o descendente de Abraão, todas as nações da terra. Deus se lembrou dos gentios, preciosos. Em Romanos 11:25, Deus precisou endurecer o coração dos judeus, em parte, para que eles não recebessem ao Messias. E aí nós entramos. Os gentios nasciam, cresciam, morriam, inferno, trono branco e lago de fogo. Acabou. Éramos imundos. Mas então Deus endurece o coração do povo da semente de Abraão, e coloca os gentios na graça. Ele gera na cruz uma chance para salvar os gentios. Mas vai chegar o momento que, quando o arrebatamento acontece, agora começou a última semana para os judeus. Por isso que a igreja, ela desaparece. Não tem mais igreja. Se nós perdemos o arrebatamento por causa do pecado, acabou tudo. Acabou tudo. Não olhe para a mesa do Senhor de qualquer maneira. Não toque, não faça isso, não brinque com o Senhor. Aquele que hoje entregou seu filho para salvar gentios, quando ele fechar a porta, eles se tornam os inimigos
A dor que ele passou e que o seu filho passou, amados irmãos, vai ter consequências. Não brinque com o pecado, há consequências. Se alguém disser para você: não, Jesus Cristo já morreu, já pagou os meus pecados, eu estou livre, não brinca não. Você vai acabar sendo arrastado para as mãos do anticristo. Porque quando nós pecamos, nós estamos ofendendo Deus, nós estamos ofendendo a glória de Deus, nós ofendemos a santidade de Deus. Quando nós pecamos, nós estamos ferindo Jesus, nós estamos pisando no sangue de Jesus. Vai ter consequências. Saiu, agora eu ouvi um aleluias, graças a Deus. Deus tem seus olhos nos nossos pecados mais íntimos, mais escondidos, aqueles que muitas vezes o tomamos como um bichinho de estimação. Esse aqui eu não largo, esse aqui não. Deus vai entender. Ele é Deus, Ele é tão bom, Ele entende. Não, Ele não vai entender. Você crê que Ele vai baixar o padrão da sua santidade por tua causa? Você crê nisso? Não brinque não, por favor, não brinque com o Senhor. Ele não vai baixar, Ele não vai se humilhar mais para nós. Ele já fez isso em Jesus. Agora, quem tem que dobrar, aqueles que querem entrar, somos nós que temos que nos humilhar. Deus, por favor, entre no meu padrão. Eu vivo em uma sociedade moderna. A Bíblia mudou, por favor, Senhor. Olha, tudo é moderno. Você vai ser arrastado para o anticristo, seguro que vai. E naquele lugar, as pessoas vão vender a sua alma por um prato de comida, por um copo de água. Os homens se esforçam para esconder seus caminhos pecaminosos, porém jamais conseguem ocultá-los de Deus. Provérbios 15, o versículo 3. Eu não vou ler por causa do tempo, mas anotem esses versículos, please. Deus vê tudo que praticamos, até mesmo na escuridão. Quando as portas se fecham, quando as cortinas se fecham, quando a luz se apaga, ninguém está vendo. Ele está vendo. Ele está vendo tudo, tudo, tudo. Os pecados mais escondidos são os pecados que Deus mais odeia. Por quê? Porque você não quer dar uma chance para Ele te perdoar. E não existe nenhum pecado que não pode ser pelo sangue. Agora, ninguém perde a entrada no céu por causa de um pecado. Perde porque não se arrependeu adequadamente. Nós temos que nos arrepender e deixar. Se você nessa manhã está aqui para fazer um checklist para o céu, seja muito bem-vindo. Irmãos, eu quero novamente repetir: não caia naqueles filmes de Hollywood. Ali é tão fácil entrar, tão fácil ser arrebatado. Olha, é tão fácil. Aquele irmão, olha só, aquela irmã. Irmãos, eu quero aqui dizer, não vai ser fácil. Não, a porta é muito estreita, não vai ser fácil. Não vai. Por causa do preço que Jesus pagou, não é fácil, não é. Deus tem os seus olhos sobre as intenções
mais íntimas do nosso coração. Lá no fundo, ninguém sabe. Ele sabe. Certamente não há nenhum pensamento que não esteja diante de Deus. Não há pensamentos. No Salmo 44, 21, podem ler se quiserem, eu não vou ler pelo tempo. Ele é que conhece os segredos do coração dos homens. Ainda que um pecador possa enganar sua consciência, porém jamais vai conseguir enganar a presciência, a onipotência de Deus. Não vai. Não vai. Todos os pecados que cometemos, nós pecamos na presença de Deus, porque Ele é onipresente. Você precisa estar claro, você pecou diante dEle, Ele viu tudo. Vai ter consequências. Tememos o nosso patrão, tememos os nossos professores, tememos tantas as lideranças, um guarda de trânsito, um xerife, porém não tememos aquele que está vendo tudo e pode lançar nossa alma no inferno. Lucas 12, o versículo 5. Quem você teme? Nós estamos diante da mesa nessa manhã. Como você está? Aquele que depois de ouvir as palavras do Senhor e sai com temor, mas amanhã volta a praticar todas as coisas. Lembre-se, você está aqui, o Senhor te trouxe, e tudo o que eu estou falando está sendo escrito nos livros. Os pecados secretos praticados são grande maldade diante de Deus. Eles pensam que não há um Deus para julgá-los, uma consciência para acusá-los, um inimigo para atormentá-los e um inferno para viverem eternamente. Sumiu o glória a Deus. Agora foi. São atrevidos, soberbos. Seus pecados, eles chegam ao céu. O próprio Deus os julgará. Tudo está escrito nos livros. Os fornicários são extremamente sigilosos, astutos, para ocultar suas abominações e suas imundícias. Ninguém está vendo. Pecado de adultério, pecado de fornicação, não, ninguém está vendo. Eu vou fazer apenas 4 sessões. A primeira eu estou finalizando sobre os olhos de Deus. Eu vou entrar na segunda sobre a confissão. E na quarta eu termino. A confissão, ela vai nos tirando do afogamento.
A pessoa que peca, ela está como dentro de um rio, afogando. A confissão, ela precisa soltar a nossa língua. Você precisa falar tudo, vomitar tudo. O orgulho, a soberba. Quando você começa a confessar, você está julgando a você mesmo. Como funciona? Quando Davi disse no Salmo 32, a partir do versículo 3, enquanto me calei, os meus ossos secaram. Foi secando. Ele está agonizando. Ele está calado, ele pecou, mas ele não quer falar. Vocês se lembram, pastor Miguel, quando ele cometeu 2 pecados, um homicídio e um adultério? Então ele ficou muito quieto ali. O marido morreu, ele trouxe a mulher para casa, e passou-se um tempo. Todos os sábados Davi, ele guardava o sábado. Nas festas, ele ia na Páscoa, ele ia na festa do Pentecoste, na festa dos pães asmos, na festa das trombetas, ele participava. E as pessoas, o rei Davi, o pecado dele ficou quieto ali, caladinho. Nasceu a criança foi crescendo, mas um dia, o Senhor falou: Natã, vai lá, eu quero falar com ele. O pecado fica quietinho ali. Mãe, ninguém viu, está oculto, ninguém se lembra. Natã, com preocupação de ser morto por ele, contou uma parábola. Natã precisava que ele se condenasse, porque a confissão, ela nos condena. Quando você abre o seu coração e você fala: eu sou um soberbo, orgulhoso, eu tenho vaidade, Senhor, o que você está falando? Você está se condenando. Você está pegando o seu velho homem e colocando ele na onde? Na cruz. E as acusações contra você, quando você se condena, já não é mais Satanás que pode te condenar, porque a confissão, ela destrói as dívidas. Então, quando Davi disse, ele foi pego, ele foi condenado nas suas próprias palavras. Então, Davi disse: pequei contra Deus. O pecado foi exposto. E Natã disse: não morrerás. Mas a criança, o filho, ele vai morrer. Vai morrer. Agora eu vou fazer uma pergunta, preste muita atenção para você não errar. Deus naquele momento poderia perdoar o pecado de Davi? Não. Aí você me pergunta por quê? Porque o Messias ainda não tinha sido crucificado. Quando Deus perdoava um pecado no Velho Testamento, Ele já estava colocando esse pecado em quem? Porque a morte de Jesus, ela não salva apenas os que estavam naqueles dias, mas ela vai salvar todos antes dele e todos depois dele, para a glória de Deus. Eu espero ter uma oportunidade um dia de falar do poder da ressurreição. Aí podemos abrir esse tema. Mas agora eu volto para o checklist. Deus colocou os pecados de Davi em Cristo. Quando Jesus vem, Ele perdoou o pecado, por exemplo, daquele homem que o Senhor estava dentro de uma casa, abriu o telhado e veio aquele homem e entrou ali, e o Senhor disse para ele: perdoados são os seus pecados. Jesus não podia perdoar aqueles pecados assim, porque a lei disse: sem derramamento de sangue não há. Ele não podia, e ele precisava cumprir
a lei. Ele olhou para aquela mulher adúltera de João 8 e: mulher, aonde estão os seus acusadores? Se foram, Senhor, ok, se eles não te condenaram, eu também não vou te condenar, vai e não peques mais. Ele não podia, mas o que ele falava: mulher, eu não adulterei, foi você. Davi, eu não cometi homicídio, foi você. Mas como a lei exige morte para perdoar o pecado, não se preocupe, daqui a algumas semanas eu vou subir naquela cruz no seu lugar. Era para o Davi estar na cruz, era para todos estar na cruz, para mim e você, mas ele tomou. Pastor Miguel, dê um glórias a Deus. Ele tomou o nosso lugar. Por isso, não brinque com o pecado, não brinque. Não faça isso. Não cometa esse erro. O preço foi muito alto. Foi muito alto. Muito alto. A confissão precisa ser genuína. Tem que brotar de dentro como um rio. Tem que fluir como água fluindo. Se você não tiver a motivação de se condenar, você nunca vai poder entrar no céu. A confissão das pessoas que a lei os prende em uma cadeia, eles cometeram um delito contra o Estado, então estão presos, e eles precisam confessar diante de um juiz aquele crime. Eles têm que confessar, e se eles não confessam pelas provas, eles são condenados. Isso é uma confissão que é feita na marra. Para os que estão fazendo o checklist para entrar no reino, você não precisa esperar que Deus levante uma situação como a de Davi para você confessar. Você pode ir voluntariamente. Senhor, por favor, eu quero ir voluntariamente. E quando você começa a confessar, o primeiro item do seu checklist para o céu é que você começa a sentir a dor pelo pecado. Você começa a sentir nojo do pecado. É o primeiro checklist que você tem que fazer. Você não pode brincar com isso. Os hipócritas confessam seus pecados, porém continuam amando os pecados. Quando nós confessamos que somos orgulhosos, soberbos, arrogantes, prepotentes, cheios de autojustificação, nós estamos vomitando o velho homem. Irmãos, esse é o tempo de nos prepararmos seriamente para a eternidade. Muitos confessam, mas o pecado ainda está como mel debaixo da sua língua. Ele ainda saboreia, ele ainda sente prazer, a doçura do mel, a doçura do pecado. E isso é uma corda e vai arrastar aqueles para as mãos do anticristo. Precisamos nos aborrecer do pecado. Nós precisamos deixá-lo para sempre. Hebreus 6:4, esse versículo eu quero ler. Existe 5 advertências no livro de Hebreus. Eu não tenho tempo de ler todas. Alguns podem dizer, não, mas isso é Velho Testamento. Não, o livro de Hebreus é Novo Testamento.
E as 5 advertências são 5 checklists, se você quer entrar. Não escolha um evangelho que te vai amaciar o seu ego. Não escolha aquele evangelho doce. Não cometa isso. Não, para aí, se a pastora me repreender, eu não volto aqui nunca mais. Não brinque com isso. A questão aqui é que nós temos que agradecer pelas repreensões. Os sábios agradecem por cada repreensão. O tolo fica brabo, vai para sua carne e não volta nunca mais. O maior sofrimento de um pastor é quando ele repreende alguém para salvá-lo e ele não volta mais. Não é assim, pastor? O grande sofrimento. Hebreus 6:4, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. 5, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. 6, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Sabe, você pega o celular e você começa ali, estou navegando. Quem procura, acha. Não, mas eu gosto, só estou vendo umas fotos. O inimigo conseguiu te levar para aquele campo. Aí daqui a pouquinho aparece a foto de uma mulher quase nua ou um homem. E você fala, não vou nem olhar. Meu Deus. Continua. Pouquinho mais, já aparece uma pessoa nua, a parte em cima. Meu Deus. Pouco a pouco, você vai ser puxado para a pornografia. Você vai ser. E a pornografia, nós que atendemos pessoas, eu atendo irmãos, é um vício. Pastores me ligam chorando, eu estou na pornografia, me ajuda. Jovens, eu caí na pornografia, me ajuda, eu estou na pornografia. Mulheres casadas, recentemente um pastor caiu na pornografia feio, e eu disse para ele pediu ajuda. Eu pedi para ele queimar as suas roupas, as roupas que ele estava usando naqueles dias. Vocês querem ver? Abram Judas, bem pertinho de Apocalipse, bem próximo de Apocalipse, apenas um capítulo. Judas, o versículo 23 fala assim, bem próximo de Apocalipse: salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, nesse momento, nós clamamos, queima essa roupa, pelo amor de Deus, você vai terminar no inferno. Não, mas eu sou forte, eu entro aqui, ninguém me pega. Você já foi pego, porque você está tocando em um lugar que Deus pediu para você não tocar. Não, mas eu estou evangelizando. Evangelizar é você colocar uma foto lá, rapidinho, solta uma bomba lá, pá, e sai de lá. Não, mas eu sou cristão moderno, Deus fez isso para mim. Tudo bem, é uma corda e vai te arrastar para o inferno. Vai te arrastar. No céu não entra pecado. Eu acho que
não vão me convidar nunca mais para me voltar. Aqui fala, é impossível, depois do arrebatamento. Hoje é era da graça, hoje dá, mas depois do arrebatamento não existe mais arrependimento. Acabou. Este versículo é muito grave. Temos que dar atenção. Isto é uma grande alerta para todos nós. Deus entende. Deus vai me entender. Deus conhece o meu coração. Eu conheço Deus. Ele vai entender. Aonde está sem santidade, ninguém verá o Senhor. Na confissão autêntica, o homem reconhece seu pecado. Ele precisa especificar cada pecado. Cada pecado. Veja, quando chega num hospital, uma pessoa que se acidentou, ela está muito machucada. Aí ela chega diante do médico, e o que ela faz? O médico fala, e conte-me o que aconteceu. Ela vai dizer, eu me machuquei aqui no braço. Eu também estou machucado aqui na costela. Eu estou machucado aqui no pé. Eu tenho uma machucado aqui na cabeça. No meu dedo também. Ele vai especificando os seus problemas para o médico. Jesus, ele é um médico. Quando nós vamos a ele confessando, nós precisamos especificar aonde nós caímos. Cada um, cada pecado. Quantos aqui querem morar na eternidade? Quantos querem? Agora eu vou entrar na sessão 3, e depois dessa falta uma e nós vamos concluir, porque temos ainda a mesa do Senhor. A sessão 3 é arrependimento. Ter um desejo genuíno para se arrepender. Um desejo. Sentir tristeza. Quando você confessa, você parte para se arrepender, vem uma tristeza, não segundo o mundo, mas segundo a tristeza que o filho pródigo sentiu. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele está triste ali, ele está abatido, ele está acabado, ele está diante da luz de Deus. Essa tristeza, quando nós chegamos no arrependimento, tem que se manifestar. Isso faz parte do checklist para a eternidade. Começa a se lamentar, começa a se atemorizar e dizer, Senhor, atemoriza minha consciência por causa do pecado. Você precisa ir diante do Senhor e falar, Senhor, quantas pessoas estão no inferno por minha causa hoje? Pessoas que eu não preguei o Evangelho, que o Senhor colocou na minha frente, elas estão no inferno pela minha causa. Pessoas que um dia eu briguei com elas, pessoas que um dia eu destratei, ou pessoas que eu dei um conselho errado, ou pessoas que eu difamei, em algum momento da minha vida eu os caluniei, quando eu não tinha o Senhor. Senhor, eu cometi tantos pecados, ou alguns aqui até mesmo cometeram pecados sexuais, que difamaram pessoas. E quando você começa a se arrepender, você precisa ser sincero com Deus. Outros cometeram abortos, está tudo quietinho, tudo calado, mas os olhos de Deus, irmãos, o aborto é um crime, é um homicídio. Você precisa ir diante do Senhor. E o aborto nunca é praticado por uma pessoa só, assim como o adultério, a fornicação. Eu preciso ir diante do Senhor especificando tudo.
Ah, mas ninguém sabe, eu já me mudei daquela cidade. Quantos estão no inferno por tua causa? Quando você está na luz, você começa a ver isso e sentir: olha o que eu fiz, Senhor, olha o que eu fiz. Quantas pessoas choraram diante de Deus por algo que você fez, que você praticou no passado, e Deus tem aquelas orações. Pessoas que foram diante do Senhor, alguns até com jejum: olha o que fez para mim há 10 anos, 15 anos atrás. E nós nunca nos arrependemos. O arrependimento agora é o grande tesouro. É o grande tesouro. Preciso ser liberto de todo o pecado, de toda a corrupção que está no meu coração. Senhor, me ajude a livrar o meu coração da ira vindoura. Nós temos que ir diante do Senhor em arrependimento. Senhor, eu me arrependo pelos meus olhares maliciosos, toda a minha vida, pelos meus olhares impuros, meus olhares cobiçosos, meus olhares cheios de altivez, meu olhar orgulhoso, olhar adúltero, olhar cheio de fornicação, cheio de luxúria sexual, cheio de amor próprio, um olhar cheio de soberba. Senhor, coloca em mim a dor pelo pecado. Nós estamos nos dias da nossa peregrinação. Abra comigo, por favor, Gênesis, capítulo 47. Eu estou chegando lá também junto com vocês. Gênesis 47. Aqui Jacó, ele foi trazido para o Egito, e agora o seu filho José o levou diante de Faraó. E Faraó faz uma pergunta para Jacó. Gênesis 47, o versículo 8 e o 9. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os anos, ou os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. A palavra peregrino, quando o Faraó perguntou: quantos são os anos da tua peregrinação? Eu vou perguntar para você. Se eu te perguntar quantos anos você tem, é muito pobre. É muito pobre. Mas se eu te perguntar quantos são os anos da tua peregrinação, você está peregrinando nessa terra. Aqui não é o seu lugar. Você não nasceu para ficar aqui. O Senhor não quer você aqui. E também nenhum humano, ele nasceu nessa terra para ficar nessa terra. É aqui que nós temos que decidir aonde nós vamos passar nossa eternidade. Mas eu pergunto para você: quantos são os anos da tua peregrinação? Quantos anos você está peregrinando aqui? Quantos anos falta para terminar a sua peregrinação nessa terra? Jacó disse: os meus pais também foram peregrinos. Abraão, meu avô, o meu pai Isaac, eles foram peregrinos nessa terra. Mas eles criam que um dia eles iriam morrer, mas eles iriam ressuscitar. Porque eles viram Jesus, e eles sabiam que Jesus iria morrer no futuro para ressuscitá-los dos mortos, porque o nosso Deus não é Deus de mortos. Quantos são os dias da sua peregrinação? Quando você tem essa realidade, você vive nessa terra
como se você não estivesse nela. Quando você sabe que é um peregrino, você não faz projetos para longo prazo nessa terra. Você se prepara adequadamente para deixar essa terra. Você vive em um reino abalável, um reino que está cheio de abalos e que as coisas estão piorando todo dia e não vai melhorar. Quando você coloca a sua esperança na sua peregrinação e você crê que há uma promessa, você sabe que agora você precisa absolver a cultura do céu. Você precisa viver segundo o céu. Você precisa começar a sonhar com os céus. Como que as pessoas se vestem, como que as pessoas comem, como que as pessoas vivem, como que as pessoas falam do céu. Eu tenho que absolver essa cultura, porque eu não sou desta terra. Levante a sua mão se você não é dessa terra. Dê glórias a Deus. Quantos são os dias da sua peregrinação? Todos os dias da minha peregrinação, pastora Shirley, são 56 anos. Foram dias bons, dias maus, mas essa peregrinação está terminando. Há uma cidade cujo arquiteto e construtor nós adoramos. O diabo segue trabalhando para nossa condenação. Ele não vai parar. Hoje ele fala assim para 10 demônios: vai, ataque. Eles vão trabalhar 24 horas, 48, uma semana, aqueles 10, e não conseguiram te derrubar. Aí ele tira aqueles 10 e fala: vocês 10, ataque. Uma semana, 2 semanas, um mês, não conseguiram, tira aqueles e vai, ataque. Até o último minuto ele vai estar enviando os céus. E quando um demônio te derruba, aquele demônio ou aqueles, quando a pessoa cai no inferno, existem vários tipos de tortura, e uma delas, o próprio demônio que te derrubou, é ele que vai te torturar eternamente, porque ele já te conhece. Eu vou falar disso mais na frente. Você pensava que era uma pessoa boa, mas quando começa a se arrepender, você descobre que é um pecador. Você começa a sentir a dor do seu passado pecaminoso, passado malvado. Quantas vezes você desonrou Deus? Ele fala na sua confissão, no seu arrependimento, o que você fez contra Deus. Você não consegue esconder nada. A conduta diária começa a mudar quando você começa a se arrepender seriamente. Aquilo que Deus proíbe, agora você quer evitar. Ele quer deixar o pecado, romper com as más companhias. Você quer deixar as más palavras, as piadas, as obras nojentas. Isso está em Mateus 12, o 36 e o 37. Esse versículo eu preciso ler. Mateus 12, 36 e o 37. Eu já estou partindo para finalizar. Mateus 12, 36 fala assim: Mateus 12, esse versículo me toca muito, irmãos. Fala assim: digo-vos que de todas as palavras frívolas que proferirem os homens
delas darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Se nós falamos e nos arrependemos seriamente, nós somos justificados. Mas se falarmos piadinhas, não, meus amigos aqui, tudo está sendo escrito nos livros. Você começa a ter um profundo ódio pelo pecado. O arrependimento traz isso. Você começa a se aproximar de Deus pela sua santidade. Irmãos, só tem uma maneira de Deus vir a você: é quando você é santo. Não se engane, a santidade atrai Deus. Deus não suporta ficar longe de uma pessoa que está se esforçando pela santidade. Não há outro caminho para Deus se aproximar. Muitas pessoas choram quando existe repreensão do pecado. Eu já falei disso, porém eles são repreendidos, não querem aceitar, mas voltam para as festas, voltam para todas as nudez e jogam fora a sua eternidade com Jesus. Precisamos cuidar. Todo pecado nosso está ferindo Jesus. Se não há verdadeiro arrependimento, não há perdão dos seus pecados. Irmãos, o perdão dos pecados vem pela confissão e pelo arrependimento. Pensa na sua casa, você tem uma torneira. Quando você abre, sai água. Então o sangue de Jesus, ele está como naquela torneira. Como é que você consegue abrir a torneira? Para obter todos os benefícios do sangue, é pelo seu arrependimento. É o sangue que vai limpar você, que vai justificar. É o sangue que faz expiação pelos pecados. Você vai abrir a torneira quando você está chorando em arrependimento. Não brinque, não adianta. Não, mas eu estou aqui, ontem eu pequei, eu vi alguma coisa errada aqui na internet, mas eu já estou, oh, eu te amo, Senhor, Senhor, eu te amo. Ah, o sangue, Senhor, que o teu sangue venha sobre mim agora, em nome de Jesus, obrigado pelo teu sangue. Irmão, não brinca com o Senhor, não, por favor, não brinque. Não vai funcionar, não funciona assim. Oh Senhor, sem o arrependimento não há esperança no céu para ninguém que nasceu em Adão. Não há. Não podemos chegar lá no céu com o coração cheio de pecado. Ninguém chegou ao céu sem um verdadeiro arrependimento. Você precisa enfrentar o pecado com força. Quanto mais tempo passa sem você se arrepender, mais infeliz você fica. Um pecador sem arrependimento, se ele entrar no céu, ele seria uma pessoa infeliz eternamente. João 8:24, agora eu estou entrando na última sessão. João 8:24, eu preciso ler esse versículo. Fala assim, eu vou ler só a parte A. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Há duas maneiras de morrer. A primeira é morrer nos vossos pecados. E a segunda maneira está no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 16. Fala assim, na parte B: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Número 1, morrer nos vossos pecados, e número 2, morrer em Cristo. Só tem essas duas maneiras. E a número 3 é o arrebatamento. Os que morrem nos seus pecados, acabou tudo para eles, nenhuma esperança mais do céu. Irmãos,
aqueles que morrem nos seus pecados, o seu corpo vai perecer eternamente. Não esse corpo, o pó volta ao pó, mas o corpo vai perecer, a alma vai perecer eternamente, perecer no inferno. E naquele lugar os vermes nunca morrem. Eles tocam no cérebro, eles provocam dor no cérebro da pessoa. É uma das maneiras da tortura eterna. No inferno, o fogo que nunca se apaga. Não há um lugar no inferno onde você encontre um lugar que não tem fogo. No inferno, a escuridão é eterna. Não há um lugar que você possa ver algo a não ser dor e tortura. No inferno é uma prisão sem esperança. O inferno é um poço sem fundo, irmãos. O inferno é pior. Vamos dizer, o lago de fogo e enxofre é pior do que o inferno, porque o inferno vai ser jogado desse lugar, mas fogo e enxofre. Isso é a realidade daquele lugar. Todos os dias, milhares e milhares de pessoas estão indo para lá. Irmãos, o inferno tem fome. Hoje ele come 100 mil pessoas, amanhã ele quer comer 200 mil, 300 mil. O estômago é insaciável. Quantos cristãos, irmãos, estão ali? Quantos que brincaram, que acharam que Deus era bom, que Deus iria perdoá-los, que eles eram modernos? Quantos caíram naquele lugar e dali não vão sair nunca mais? E eles dariam tudo para estar nessa dia aqui ouvindo essa palavra, para se arrepender, mas eles não podem mais. Se nós não nos arrependermos, certamente vamos terminar naquele lugar. Sem o arrependimento, Deus não pode fazer nada por nós. Não pode. Cada pecado nos faz culpados. E descobrimos que somos ingratos, que temos abusado do amor de Deus, abusado da graça de Jesus. O pecado, irmãos, ele destrói o nosso linho finíssimo, branco e resplandecente, puro. Nossos pecados são piores. Preste atenção, eu vou finalizar com isso. Você não vai fugir agora, mas você precisa entender o que eu vou falar aqui. Eu vou falar bem devagar. Os pecados de um cristão é pior do que o pecado dos ímpios. Número 1, essa foi fácil. Agora a 2 é mais difícil. Os pecados de um cristão é pior do que os pecados dos demônios e dos anjos caídos. Apertou. Por que apertou? Porque Jesus, ele não morreu para salvar os demônios. Porque os demônios, eles não pecaram contra o sangue de Jesus. Você crê que o Senhor, ele vai baixar o padrão de santidade dele por você? Jesus é amado daqueles que começam a aborrecer o pecado. Eles passam a viver para o Senhor. O verdadeiro arrependimento te faz sentir ódio pelo pecado.
Meu Deus, eu vou parar aqui. Eu queria ler o último versículo. O último, Hebreus capítulo 10, por favor. Open your Bible. Abra sua Bíblia. Por favor, Hebreus capítulo 10. Nós vamos terminar com esses versículos. Hebreus 10, o versículo 26 a seguir. Isso está no Novo Testamento. Não creia naqueles que pregam o Evangelho. Jesus já morreu, Ele fez tudo, está tudo bem, você tem direito. Deus tem que te abençoar. Jesus, Ele é obrigado a te abençoar. Coloca Jesus na parede. Eu amo muito ouvir as adorações aqui, pastor Angeli. Eu sou muito tocado porque hoje eu falo isso com grande temor. Os hinos, eles colocam o homem no centro da adoração. O homem, tudo é para o homem. Tudo é para o ego. Os hinos sempre o Senhor tem que trabalhar para o homem. O Senhor precisa ajudar o homem. O Senhor tem que fazer para o homem. Ele é empregado do homem. É empregado. Mas aqueles hinos de adoração verdadeira, aonde nós realmente adorávamos o Senhor, Ele era o centro. Oh, irmãos. E eu termino com Hebreus 10, 26, perdão. Leia comigo, vamos ler juntos? Vamos ler com o espírito forte. Ponham-se de pé, por favor. Nós vamos ler do 26 até o 30. E o 31, vamos lá. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiverem rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a palavra, irmãos, porque se tivermos deliberadamente, se vivermos deliberadamente, a melhor tradução da palavra deliberadamente é obstinação. É uma pessoa que está obstinada ao pecado, a pecar. Então hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. Eu quero fazer uma oração aqui e já vou entregar depois da oração. Pastor Miguel, é para o Senhor, é o presente. Desculpa o meu português. Como o senhor escreve muito bem português, o meu português não é bom. Então, por favor, tenha misericórdia dos erros. Vamos orar. Senhor, se você sentir de se ajoelhar agora, diante da mesa, porque vamos participar daqui a pouco. Se você sentir que você é um imundo, imoral, o Senhor te pegou hoje, pegou a mim primeiro, me expôs. O Senhor me expôs porque tudo foi falado para mim primeiro. Eu sou o principal pecador aqui.
Abre o seu coração, solta a sua língua, começa agora a confessar. Daqui a pouco você vai participar de um momento ímpar. Então você precisa de uma reconciliação sincera. Os pecados é como um carrapicho que vai pegando, colando, e nós precisamos nos livrar. E você viu que a confissão, seguida de arrependimento, ela libera o sangue. O sangue flui quando você abre o seu coração. Ah, mas eu não fiz nada, eu nunca pequei. Aqueles que disseram que nunca pecou, naqueles que acham que nunca pecou, são os maiores orgulhosos que existem. Senhor, diante de Ti, nós, na luz, nós vemos a luz. Nos humilhamos agora por todas as falhas, todos os pecados que cometemos. Nos humilhamos agora, Senhor, os pecados de omissão, os pecados, Senhor, que praticamos, e muitos hoje, é possível que já estejam no inferno por nossa causa, por algo que cometemos no passado e nos esquecemos, mas o Senhor nunca esquece. Senhor, nós confessamos e tomamos em profundo arrependimento os pecados da nossa carne, pecados de luxúria sexual, de cobiças, lascívias, os pecados, Senhor, que nos levaram a exercitar nossa carne e nos afastarmos de Ti. Abra sua boca, vai falando, vai vomitando, vai pondo para fora, vai soltando a sua língua. Você precisa falar. Hoje o inimigo, ele está oferecendo o pecado. Pega, aceita, eu sou teu amigo, ninguém está vendo. Mas quando você perder o arrebatamento, ele será o teu inimigo, ele vai te destruir. No inferno ele vai te destruir. Uma das torturas mais duras do inferno são os pensamentos. Aqueles que morreram nos seus pecados, os seus pensamentos vão torturá-los no inferno, todo o tempo torturando. Se essa pessoa fumava, ele vai querer um cigarro no inferno. A tortura dos demônios. Se essa pessoa adulterava, ele vai querer adulterar no inferno. Tudo que a pessoa fez nesta terra, se ela morrer nos seus pecados, esses pecados estão nos livros, e esses pecados vão torturá-lo por toda a eternidade. E no inferno, ele não pode sair dali, porque Jesus já não é mais um cordeiro perfeito. Jesus já não pode morrer mais uma segunda vez para arrancar os que caíram no inferno. Jesus não pode mais. Eles não têm ninguém para morrer por eles, para pagar os pecados deles, porque enquanto eles peregrinaram nessa terra, eles zombaram do sangue de Jesus, zombaram do sangue da aliança eterna. Eles perderam a sua visitação, e os seus pensamentos vão os torturar por toda a eternidade. Os demônios vão os torturar, o fogo vai torturar, os vermes vão torturar, a escuridão vai torturar. E o que é mais difícil é a falta da presença de Deus e dos irmãos. Hoje os irmãos estão orando por você, chorando por você. O próprio Jesus, ele está intercedendo por você. Mas se você brincar, você vai ser fechado para fora. É a Bíblia que fala isso. Senhor, nos humilhamos agora, deixamos todo o pecado por Ti, pelo amor, Te amamos, Senhor. Senhor, Tu prometestes que vai nos levar para o céu. Por isso, pelo nosso arrependimento, imploramos o Teu sangue, que o Teu sangue venha nos limpar. Pai, nos torna santos e justos, nos ajuda a apreciar cada dia mais a santidade, nos ajuda a deixar esse mundo, as coisas desse mundo por Ti. Prepara-nos para a eternidade. O Senhor prometeu que vai nos colocar lá dentro, e nós cremos. O Senhor fará. O Senhor tem prazer de levar os Teus filhos para dentro da eternidade.
O Senhor no Velho Testamento disse que não dividiria a sua glória com ninguém. Mas em 2 Pedro o Senhor disse que vai nos dar um corpo glorificado. O Senhor vai nos colocar da sua glória, da sua natureza. O Senhor quer nos revestir de um corpo glorificado e nos colocar diante dos céus, na Nova Jerusalém por toda a eternidade. Naquele lugar não vai ter fome, Senhor, não vai ter dor, médicos, cemitérios. Ah, Senhor, por favor, não nos deixa de fora. Pai, nos leva para aquele lugar. Somos peregrinos. Que os dias da nossa peregrinação terminem nessa terra e nos coloque na nossa verdadeira casa, no nosso verdadeiro lar, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Ponham-se de pé, por favor. Eu quero agradecer a pastora Shirley mais uma vez pela oportunidade e eu devolvo a palavra.